Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar Ricardo de Paula, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, que vai falar conosco sobre as novas tecnologias aliadas a fiscalizações da PRF nas estradas federais. Obrigado, Ricardo, por nos conceder mais essa entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e continuamos à disposição aí sempre. É nós que agradecemos, viu, Ricardo? Ricardo, o que há de nova tecnologia quando o assunto é fiscalização nas rodovias federais? Interessante. A gente hoje não dá para dissociar o trabalho policial das novas tecnologias. A polícia não pode ficar à margem de tudo aquilo de novo que vai se criando, não só quando a gente fala de tecnologia pensando em equipamentos novos, mas também técnicas novas. Então a polícia ela tem se modernizado, a gente vê também que o crime está cada vez mais avançado, cada vez técnicas novas, e a polícia tem se preparado também com novas tecnologias. Então hoje a gente trabalha, por exemplo, estamos começando, aí a gente vai falar disso acho que depois mais tarde, o uso de drones. Sim. A gente tem trabalhado com equipamentos em teste ainda para verificar isso na área de trânsito e segurança de trânsito. O sono das pessoas, o sonômetro, né? Exato. A gente tem trabalhado com novos radares, a gente tem trabalhado com leitores de placa, né, o que o pessoal chama de OCR, né, que é a tradução para leitura de caracteres, leitura ótica de caracteres, que são aqueles radares inteligentes, radares que capturam a placa, processam aquela informação e aí você pode trabalhar aquela informação de diversas maneiras, desde fazer a consulta daquele veículo, de onde veio, para onde vai e tudo, e se ele tem débitos, enfim, uma série de coisas. Então a gente não consegue, não deve ficar a par dessas tecnologias novas. Elas ajudam o trabalho policial, elas facilitam. Em períodos difíceis como esse, a gente tem o efetivo que não aumenta, nosso efetivo é o mesmo aí há mais de 20 anos, a gente mantém sempre os mesmos níveis. A gente precisa se modernizar para que consiga fazer com que cada policial, né, cada policial valha mais, junto com o auxílio da tecnologia. Sim. Hoje é aquela situação do policial que simplesmente olha o veículo, levanta a mão, manda parar, simplesmente porque ele acha. Ainda existe muito, mas é bem menos, né? Hoje a gente trabalha apoiado na tecnologia. E essa tecnologia, pelo que você falou, ela não serve só para buscar a punição do usuário, como, por exemplo, o não licenciamento do veículo. Ela serve também, está associada, sobretudo, à questão da segurança no trânsito e à segurança do próprio usuário. Exatamente. Quando a gente fala segurança, né, a gente tem que ter a visão ampla, né? A PRF ela vê segurança rodoviária como um assunto amplo. A gente não pensa simplesmente em bandido e ladrão, questão criminal, e a gente não vê simplesmente o trânsito. É tudo integrado, tudo faz parte da nossa missão principal, que é salvar vidas nas rodovias. Então, as tecnologias elas não são apenas para punir, não é só radar novo que vai fazer multa a uma distância maior ou que vai pegar o motorista de um jeito diferente. É também identificar rotas, identificar padrões de comportamento dos criminosos, é identificar locais onde você tem uma incidência de acidentes muito grandes e que você pode trabalhar através de engenharia naquele local. Então, essas tecnologias elas são o uso geral da segurança, não importa a área, se é o trânsito, se é criminal. Entendi. E de que modo essas novas tecnologias contribuem com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e com a segurança do cidadão usuário das rodovias? É aquilo que a gente estava dizendo, né? Quando a gente fala segurança, temos que pensar amplo. Então, as tecnologias novas, elas vão, primeiro, multiplicar o valor de um policial na rodovia. Então, um policial hoje bem equipado, um policial que tem informação na ponta do dedo ali. Hoje a gente tem sistemas, ainda falando de tecnologia que eu esqueci de citar no começo, a gente tem sistemas no aparelho de telefone celular. Cada policial hoje tem um aparelho de telefone celular, tem um smartphone que tem um sistema de consulta ultra amplo. Ele consegue fazer qualquer tipo de pesquisa relacionada ao veículo, à habilitação e às pessoas com um toque ali na tela do celular. Então isso multiplica o trabalho policial. Antes a gente tinha que ter aquele policial que faz a abordagem, um policial no posto mais próximo para atender o rádio, para pegar a consulta, um outro policial na central que ia fazer aquela consulta no computador e às vezes aí um outro policial que ia correr com aquela consulta para um lado para o outro se a gente não conseguisse.
Hoje não, hoje na ponta ali do dedo, na palma da mão ali, o policial consegue algumas informações. Então, isso, por exemplo, um veículo que foi furtado, desde que haja a integração da informação da Polícia Rodoviária Militar e da Polícia Rodoviária Federal, vocês, numa estrada federal, têm condições de detectar. Isso está vendo, né? A gente tem caminhado bem nesse sentido também. As novas gestões aí, tanto da Polícia Rodoviária Federal como da Secretaria de Segurança Pública, e eu posso dizer bem aqui do Estado de São Paulo, que é onde a gente está, tem funcionado bem, a gente tem se integrado bastante. Hoje nós temos acesso aos sistemas criminais aqui da Secretaria de Segurança Pública, o que facilita muito, né? Tempos atrás aí a gente tinha que abordar um cidadão e às vezes algum policial que conhecia algum policial estadual, se fosse civil, fosse militar, consulta para mim, quebra o galho. Então hoje essa relação institucional está mais sólida também. Então a gente consegue, com o uso dessas tecnologias, proporcionar mais segurança ampla, né? Aquilo que a gente está dizendo, o conceito de segurança para a gente é amplo. Então, analisar a quantidade de acidentes num determinado trecho, trabalhar sempre para reduzir a quantidade de acidentes que acontece, identificar padrões de comportamento criminal na rodovia, onde está acontecendo mais crimes, como está acontecendo, e trabalhar isso também integrado com as outras forças, né? A gente sempre fala que o crime, ele não nasce na rodovia. O criminoso, ele mora fora da rodovia, ele se prepara tudo fora da rodovia e ele executa o crime sobre a rodovia, mas volta e se esconde de novo, revende tudo. As coisas, às vezes o que acontece é só... É rota de passagem. Exatamente, é a rota de passagem, é a oportunidade que ele encontra na rodovia. Então, se a gente não se integrar às demais forças, a gente está fadado ao fracasso na área de segurança. E estamos consertando essa situação que não foi a ideal durante muito tempo. Hoje a gente, felizmente, tem um acesso muito bom aí na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo e é a visão da PRF no Brasil. Então, e é lógico que vontade política, nesse caso, conta muito, mas conta muito mais a questão dos avanços tecnológicos, né? Porque admitir que há 20, 30 anos não havia vontade política de integrar as forças de segurança não é verdade, né? Tem que haver sempre, né? Sim. Tem que haver e tem que passar por cima de interesses, às vezes políticos, pessoais, porque o que a gente está tratando é o bem-estar geral da nossa população. Que esse é o bem maior, né? E sem essa vontade política daqueles homens que estão nos governando, isso realmente não funciona. Não adianta nada eu ter um ultrasistema moderno que me consulta se o cara que coordena a base de dados, seja ela estadual, seja federal, se ele não me der o acesso a essa base de dados. Então, só funciona quando os órgãos estão integrados. Ok. Agora, recentemente, inclusive, hoje eu estava vindo para cá e estava ouvindo na rádio essa informação. A ANAC, ela está, como que a gente pode dizer? Ela está, não é configurando, ela está regulamentando. Regulamentando o uso de drones, né? Não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil como um todo. E em alguns estados, nós sabemos que a Polícia Rodoviária Federal tem utilizado os drones em operações durante feriados, a fim de flagrar possíveis infrações, né? Como isso ocorre e qual a eficácia desse trabalho? Legal. Foi bom você ter citado esse lance da ANAC de estar regulamentando. Na verdade, a ANAC mudou uma regulamentação aí que já existia. O que tinha antes é que você tinha uma regulamentação que era para aeromodelos, basicamente, que servia para aqueles aviões ali. Recreação. Exatamente. E ela acabava se aplicando para os drones, mas o drone às vezes tinha uso comercial, então aquela coisa se confundia. O que eles fizeram agora? Nessa regulamentação nova, ela inclusive facilitou para o serviço policial, porque ela criou uma série de normas estabelecendo ali, as pessoas tinham muitas dúvidas de como fazer, alguém compra um drone e quer usar para fazer umas imagens, uma filmagem, então essa regulamentação tratou disso e tratou também da atividade policial e de segurança com os drones, facilitou. Então a gente quando eu digo as polícias, elas tiveram uma série de benefícios nessa legislação nova, como por exemplo, na legislação anterior, cada vez que a gente fosse levantar o drone, a gente tinha que pedir uma autorização de voo, essa autorização de voo vinha para a gente e isso podia demorar um pouco, hoje não. Hoje os voos para a questão de segurança da polícia estão previamente autorizados, mas o operador se responsabiliza por tudo, né? Então, continua tendo que ser feito com total responsabilidade. A gente começou
o uso de drones no Mato Grosso do Sul. Foi realizado já uma operação lá com drones e tudo, inclusive a imprensa acompanhou. E o Mato Grosso do Sul foi o nosso piloto para esse projeto. Eles foram atrás de toda a documentação, é muita burocracia, bastante coisa que precisa, porque tem que ser tudo muito regulamentado, a gente está falando de uso de espaço aéreo, é complicado. Então o Mato Grosso do Sul desbravou esse caminho, começou a operar, mas essa flexibilização da norma que houve agora nessa regulamentação melhorou para a gente. Então é possível que mais brevemente do que a gente imaginava, a gente já consiga começar o uso dos drones para uso de fiscalização nos outros estados. A gente, inclusive, aqui em São Paulo, até por um acordo com a Receita Federal, que nos apoia muito, ela nos repassou alguns equipamentos. A gente já tem os equipamentos aqui em São Paulo. Tá. Só que eles não podem funcionar enquanto... A polícia ela tem que ser a mais certinha de todas. Sim. Então, enquanto a gente não tiver 100% da documentação, os drones têm que ser todos cadastrados e tudo, você tem que falar com a Anatel para o uso das frequências de rádio. É uma coisa razoavelmente complexa. Enquanto não estiver em ordem, a gente não pode usar. Então, mas já estamos caminhando para isso, em breve deve começar o uso. Ricardo, só um minuto. Vamos para um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Ricardo de Paula, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal. Agora, essa ação realizada no Mato Grosso, você tem maiores informações, por exemplo, quais as infrações que foram mais flagradas ou fiscalizadas? A gente não tem números exatamente do que foi feito, mas o que a gente pôde acompanhar e conversar com o pessoal de lá, a gente está descobrindo como usar essa tecnologia. É uma tecnologia nova, é certo de que ela é muito útil e a gente vai, com o tempo, aprendendo e se acostumando à tecnologia. Lá no Mato Grosso, no caso, o pessoal usou para flagrar infrações principalmente de ultrapassagem proibida. Tá. Porque a ultrapassagem proibida, ela é onde nasce o acidente que mais mata nas rodovias brasileiras, que é a colisão frontal. E fiscalizar a ultrapassagem proibida nem sempre é tão simples, não é aquela imagem romântica do policial com o binóculo ali no cantinho da rodovia. Você tem trechos muito perigosos e o acostamento, ele não é um local seguro na maioria das vezes. Então, há muitos pontos onde a gente sabe que tem ultrapassagem, sabe que tem acidente, mas você não tem condições de colocar uma viatura como policial porque o trecho é perigoso. Eu sempre falo, o policial é feito de carne e osso. Sim. A viatura não é um blindado de guerra. Você não pode expor o profissional, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar também nos riscos da nossa profissão. Então, não dá para você colocar um policial num local onde a chance dele ser atropelado é imensa. A gente tem que trabalhar com segurança. E os drones vêm suprir, para o caso da fiscalização de ultrapassagem, essa necessidade. A gente consegue ali com aquele equipamento voando, o policial vai estar num local próximo seguro, não necessariamente naquele ponto onde ele conseguiria flagrar a ultrapassagem, mas visualizando ali em tempo real a infração através do drone, ele consegue identificar e aí pode ali à frente notificar o cidadão, enfim, fazer a orientação, o que for necessário. Agora, isso muito provavelmente vai exigir também mudanças na própria legislação, né? Porque essas novas tecnologias, quando elas são implementadas para esses fins de fiscalização com resultado de multa, a lei que previa a multa não previa esse tipo de fiscalização com esses instrumentos, né? Então, muito provavelmente vai... Provavelmente vai se editar alguma resolução, alguma coisa. Hoje já existe lá uma resolução que diz que pode ser realizada a autuação
se estiver sendo acompanhado por sistema de monitoramento das rodovias em tempo real, né? O que acontece em algumas rodovias concessionadas em que há um policial dentro do centro de operações com controle às câmeras que às vezes flagra a infração e consegue ali puxar ali a placa e fazer a notificação por vídeo. E aí a gente precisa ver direitinho como é que isso vai se aplicar, se isso se aplicaria também. Certamente é que eu falei, a tecnologia nova e as coisas vão caminhando, a gente vai descobrindo como usar, a legislação vai ter que se adequar também. Tá. Agora, esses drones que já estão com vocês, né, numa parceria com a Receita, como você disse, vocês estão tratando para liberar esses equipamentos do ponto de vista burocrático, né, o que é normal. Agora, você tem ideia de quando eles possam começar a operar? Porque esses drones, eu vejo uma outra finalidade para ele muito importante para o caminhoneiro autônomo, que são trechos de estradas, né, em que os caminhões são invadidos por ladrões, já de caso pensado, né, para que possam, geralmente são subidas, muito íngremes, tal, que o caminhão diminui bastante a velocidade e, nesse caso, tem como o drone fazer essa fiscalização e a Polícia Rodoviária Federal reprimir isso antes até que o crime ocorra. Eu participo, a gente tem uma comissão aqui no estado de São Paulo e todos os estados todas as superintendências da Polícia Rodoviária Federal montaram uma comissão para fazer esses drones funcionarem da maneira correta, com a burocracia toda. E eu participo dessa comissão aqui no estado de São Paulo. Não dá para dizer um prazo, 1, 2, 3 meses, mas nós temos muita pressa. Entendo. Eu, particularmente, tenho muita pressa, porque gosto da tecnologia e visualizo, aí já passando para o outro caso, essa situação que você disse, porque eu fui chefe lá da delegacia da Itapecerica, que cuida ali do trecho da Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt. Eu fui chefe de policiamento, fui chefe da delegacia e tratei diretamente com o problema que você está citando aqui. O caminhoneiro ali pega uma subida muito íngreme ou um trecho de congestionamento em frente a uma comunidade carente, onde o bandido, basta colocar a cabecinha para fora ali da janela da casa dele, já está vendo ali uma série de vítimas, ele pode até escolher qual que ele gosta mais. Então, é o uso primeiro que eu penso para o drone. A gente não consegue, por exemplo, colocar uma viatura 24 horas lá, e óbvio que o drone também é controlado por um policial, não vai poder ficar 24 horas, mas a gente consegue. A partir do momento que o criminoso, e isso vai servir para várias coisas, ele vê que está sendo observado. Ali a gente sempre fala, o ideal ali seria uma aeronave, um helicóptero, mas não tem condição de voo ali o tempo inteiro, ali, principalmente na serra. Teto baixo. E é caro, né? Muito cara a operação. É uma operação cara. Então, a partir do momento que o criminoso está vendo que tem uma maquininha voando ali em cima da cabeça dele, isso já vai coibir. Ele sabe. E tem um outro fator de inibição desse tipo de crime, né? A própria divulgação. Exato, né? exato. A divulgação pela imprensa, pelos meios de comunicação. Exatamente. Que os aparatos policiais estão utilizando equipamentos X ou Y e a demonstração disso já faz com que o sujeito pense pelo menos 2 vezes antes de tomar a iniciativa. Eu sempre digo que o crime, nas nossas rodovias em especial, ele não é apenas um assunto de polícia, ele é uma questão social. Sim. A gente tem essas pessoas que ficam aí à margem da sociedade e acabam delinquindo. Então, é óbvio que você coibindo com novas ferramentas, você vai acabar diminuindo o índice de criminalidade na rodovia, mas ele vai aumentar em outro local, porque aquele cidadão não vai procurar um emprego porque tem um drone voando em cima ali da área de trabalho dele. Mas, com certeza, começa a encaminhar essa situação, quer dizer, a gente vai fechando aqui, vai fechando ali, até uma situação em que o cidadão, ou a gente prende ele, ou ele muda de vida. Mas a gente vai caminhando devagar. É óbvio que essa tecnologia avança e eles vão achar um novo jeito de operar. Migram. Mas o nosso trabalho é esse. Né? Eu sempre digo, a nossa função é essa, é correr atrás da solução. Eles vão achar soluções deles, são muito engenhosos também, e a gente vai correr atrás de mais coisas. Mas vamos trabalhando, sempre trabalhando, né, com as limitações que temos. E a gente cita a questão do roubo de carga, porque é uma preocupação, nós já discutimos isso aqui em outras ocasiões, você sempre gentil e nos prestando aqui o atendimento, e a gente fica muito preocupado com a situação, por exemplo, que está acontecendo no Rio de Janeiro em relação a roubo de carga, né? Chega a ter 10 mil roubos de carga por mês no Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa gritante, né? E mais ou menos localizado na Baixada Fluminense, que pega a região da Dutra.
Então, acho que ali mereceria um trabalho de, por exemplo, com o voo do Com drone certeza. permanente, porque o drone é uma tecnologia relativamente barata em relação Perto de uma aeronave, de uma aeronave, helicóptero, né? E com certeza, é o que eu disse, a gente está amadurecendo o uso dessa tecnologia. E certamente nós vamos aprender com o tempo o melhor emprego possível dessa tecnologia. Então a gente pensa exatamente nisso. Não é simplesmente botar o drone voando para ficar fazendo multa no cidadão. Não, a nossa ideia é garantir aquele conceito amplo de segurança, de uma maneira geral. E esse quadro do Rio de Janeiro é um exemplo clássico. Poxa, se você consegue ali colocar um drone adequado, de dimensões adequadas e tudo, que tem uma boa autonomia. A gente agora vai começar a trabalhar com drones mais baratos, mais simples, né? Sim. Versões aí, bons equipamentos, mas aquelas versões que geralmente as pessoas conseguem comprar por aqui. Ainda não são aqueles profissionais, mas isso é o começo, né? A gente tem que engatinhar para depois andar. Tem drone que pesa 25 quilos. Exatamente, a regulamentação da ANAC tratou disso, né? Você tem 3 categorias, né? Até 25 quilos, de 25 a 150 e acima de 150. Acima de 150 é um colosso voador. É uma aeronave, né? É uma aeronave. É uma aeronave. Os nossos, em princípio, vão ser esses até 25 quilos, vão se enquadrar na primeira categoria, na mais básica. Mas a ideia é justamente aprender com o uso dessa tecnologia, como que a gente pode empregá-la e quem sabe, é justamente isso. A gente não adianta comprar um drone gigante, uma super aeronave, sem saber direito como que essa tecnologia vai atender a gente. Então a gente começa engatinhando para depois caminhar e para depois correr. Então vamos com certeza empregar nesse tipo de ação, é uma ferramenta válida. Se você pensar o custo operacional de uma aeronave, de um helicóptero para sobrevoar uma área dessa, é caríssimo. Agora, em compensação, o drone, depois que você adquiriu ele lá por 5, 10 mil, no nosso caso foi sem custo, porque ele veio como doação da Receita Federal, parceira nossa. O custo é de você carregar a bateria e botar ele para subir de novo. E aí, poxa, se acerta um helicóptero e você perde uma aeronave, o custo é monumental, além das vidas que se perde. Se você acerta um drone, você joga ele no lixo, pega um novo e põe lá. Então, tem muitos benefícios, né? Muitos benefícios. Agora, o que a gente tem é que aprender com a tecnologia realmente para ver a melhor maneira de utilizar. Ricardo, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Ricardo de Paula, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal. Agora, em relação a outros tipos de fiscalização, a PRF já utiliza a tecnologia. Por exemplo, no caso da fumaça preta, né? A PRF faz fiscalização de fumaça preta e hoje já utiliza o opacímetro. Existem opacímetros para fazer essa medição na PRF. Não existem, lamentavelmente, em todos os postos da polícia. São poucos e nós temos São equipamentos caros, né? Os equipamentos são muito caros e precisa de um treinamento específico lá para a equipe. Então, hoje aqui a gente trabalha com equipes especializadas. No caso do Estado de São Paulo, nós temos aí uma equipe especializada que roda aí os trechos rodoviários da nossa malha para fazer esse tipo de fiscalização. E tem uma tecnologia nova, inclusive foi desenvolvida por um policial rodoviário federal que é químico, que é o Arla Test, né? Eles desenvolveram um composto químico que ao invés de você mandar, hoje para você saber se um Arla era falsificado ou não, você tinha que mandar para um laboratório de análise e esperar quase um mês o resultado. Ele desenvolveu um composto que você retira uma amostra do Arla, do tanque ali do caminhão, pingou uma gota, mexeu e aí pela coloração você sabe se o Arla é autêntico ou não. Isso, inclusive, pode ajudar muito, sobretudo, o caminhoneiro, né? Com certeza. Porque, em muitos casos, eles são vítimas da aquisição de Arla falsificada. É o que a nossa fiscalização tem percebido. No caso de empresas, as empresas, às vezes, acabam fazendo a fraude para diminuir os custos.
O caminhoneiro autônomo, aquele que às vezes está guiando o próprio caminhão, ele não tem o interesse de tentar prejudicar aquele equipamento que ele paga com tanto sofrimento. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, o intuito dele é fazer as coisas da maneira mais correta possível. E o que a gente observa é que o autônomo acaba sendo enganado. Às vezes ele para num posto, a gente flagrou ali na rodovia Fernão Dias um posto que vendia o ar lá a granel e fizemos a fiscalização logo depois. A gente estava contando com o apoio de uma emissora de televisão e eles verificaram qual foi o abastecimento, o veículo passou para a gente parou logo depois. Ele tinha acabado de encher o tanque com ar e o ar lá estava adulterado. Então, aquele caminhoneiro foi uma vítima, né? Como é que você vai fazer? Vai encaminhar ele pelo crime ambiental? Poxa, ele foi uma vítima. Então, essa fiscalização é justamente para isso. Também para proteger o proprietário do caminhão, o transportador, das fraudes que existem. Conforme a fiscalização vai ampliando, vai funcionando melhor, tendem a diminuir essas fraudes e aí o produto de melhor qualidade vai poder ser adquirido pelo transportador. Ricardo, aliás, a PRF tem feito alguma programação para realizar operações de combate à fumaça preta e uso irregular do Arla nesse período de outono e inverno? Está previsto aí alguma operação? A gente trabalha com planejamento anual, né? Então, todo final de ano, aí, no último trimestre, a gente já faz o planejamento das ações para o ano seguinte. A gente tem ações programadas, elas têm acontecido. Eu tive participando de uma coisa de, acho que faz 10 dias, 15 dias, na Regis Bittencourt, mas a gente opera em todas as rodovias, justamente com essa equipe especializada aí na questão do Arla e do opacímetro. Então, a gente tem operações programadas, elas são frequentes, acontecem aí pelo menos 2 vezes por mês, e sempre rodando em diferentes rodovias, né? Então, na medida da nossa capacidade, a gente tem realizado esse trabalho. Caso venha ajudar vocês, como você sabe, a Federação dos Caminhoneiros do Estado de São Paulo tem aí 19 viaturas equipadas com opacímetro, decibelímetro, tacômetro. Com certeza vai ajudar. Então, já vamos conversar. De acordo com a região, com certeza, o Josinaldo, que é o coordenador do Compensar, vai ter já fizeram, inclusive, eu coloco à disposição, porque já foi realizada uma parceria com a PRF numa ocasião e foi utilizada essas viaturas e estão espalhadas em 19 sindicatos no estado de São Paulo. Isso é fantástico, Cláudio, porque sem a sociedade civil organizada, no caso aí o sindicato... Sim, as entidades... A gente não consegue atingir nosso objetivo. Então, quando a sociedade se une ao poder público com o interesse de prover o bem público, certamente o ganho é da população. E é necessário esse tipo de parceria, viu, Ricardo? E recentemente nós entrevistamos aqui um gestor do IPEM, né? Que o IPEM, não sei se você sabe, completou 50 anos e entre as comemorações eles inauguraram um laboratório que vai desenvolver tecnologias contra fraudes em bombas de combustíveis. E nós estamos acompanhando, inclusive o editor de imagens aqui, o Ricardo, o Rodrigo estava presente também, e nós estávamos acompanhando, é inacreditável a quantidade de chip e a modernização desses chips que eles criam para burlar bombas de combustíveis à distância, remoto, enfim. Nós acompanhamos isso de perto, faz um pouquinho mais de um mês. Nós fizemos uma operação junto com a Polícia Civil, com o IPEM e com algum outro órgão aí que eu não estou me recordando, mas todos os órgãos... Deve ser a ANP. A ANP, isso, obrigado. ANP. Exatamente, a ANP, IPEM, Polícia Civil, e a partir de uma denúncia de um cidadão que abasteceu num posto na região ali da Fernão Dias, a gente deflagrou a operação junto com a Polícia Civil, que fez uma investigação prévia, e se você olha, é impressionante, as coisas a que o motorista acaba sendo vítima. Posto de bandeira, posto de marca conhecida, de marca grande, que anuncia fartamente na televisão, aquele que você, poxa, essa gasolina é um pouquinho mais cara, mas aqui eu posso confiar, porque essa bandeira aqui, aí você abastece lá, e num posto desse, bonitão, um posto que você... 100% confiável à primeira vista, estava lá, adulteração no etanol, estavam abastecendo o carro com metanol. É o fim do mundo, né? Você tinha no diesel ali,
indícios de adulteração, e tudo com chip. O cara tem um controle remoto que aciona e aí tem uma câmera que filma, que na verdade não é uma câmera, ela tem uma luzinha ali que quando está acesa está adulterando, quando não está... Ela desliga a operação. Exatamente. Eles estão cada vez mais audaciosos. É um nível de modernidade. E eu citei esse exemplo, pegando carona no que você diz a respeito da parceria do poder público com a sociedade organizada. Esse laboratório no IPEM, quem montou foi o Sindicom, que é o Sindicato dos Combustíveis, porque eles têm interesse em acabar com esse tipo de mal comerciante que prejudica o setor, prejudica a concorrência, prejudica eles mesmos e prejudica o consumidor. Exatamente. Né? Esse é o caminho para a gente melhorar as coisas, né? São todos trabalharem juntos aí para que a gente tenha uma sociedade melhor. Ricardo de Paula, porta-voz de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, chegamos ao final de mais um programa do Transportador e queremos deixar esse espaço para as suas considerações finais. Fica à vontade. Sempre. Eu queria agradecer aos nossos sempre irmãos aí das estradas. Contem com a PRF, eu venho às vezes gravar com as pessoas, parece esse policial sorridente aqui falando, mas isso é a imagem do que é a polícia. O policial às vezes ali está no calor do trabalho, pode não ser tão gentil, mas é sempre um ponto de apoio que você pode confiar. Confie na nossa polícia, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja as polícias em geral. Nós precisamos que, como a gente disse aqui, que a sociedade trabalhe junto com a polícia. Então confie na polícia, disponha da gente, nós somos o seu servidor, não é você que serve a gente, somos nós que servimos a vocês. Então, via um posto policial, saiba que você tem ali alguém que está trabalhando por você, ele está no seu time. Lembre-se sempre nas rodovias federais do Brasil inteiro, o telefone 191, gratuito, você pode acionar a PRF em qualquer lugar do Brasil. E é isso aí, caminhoneiro, preste atenção. Percebeu que está sendo lesado por algum posto, encontrou aí um colega com alguma dificuldade? 191, Polícia Rodoviária Federal, pode lhe ajudar. Ficamos por aqui, agradecemos sua audiência e te esperamos no próximo programa. Até logo. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.